venho para análise deste colegiado o parecer de um projeto de lei do deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, que aqui se encontra, a quem saúdo em nome dessa casa, com a seguinte análise: nos termos do artigo 101, inciso 1º e 2º do Regimento Interno do Senado Federal, deve essa comissão se manifestar sobre a constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, podendo ainda pronunciar-se sobre o mérito da proposição. Não há óbices de natureza formal ao projeto de lei sob estudo, pois seu tema não faz parte das matérias legislativas reservadas à iniciativa exclusiva do Presidente da República, relacionada no artigo 61 da Constituição Federal, e nem daqueles assuntos de competência privativa do chefe da nação, inseridas no artigo 84. No tocante ao aspecto material, a medida também não afronta qualquer dispositivo constitucional, pois não fere cláusulas pétreas e nem apresenta incongruência com princípios gerais estabelecidas na lei maior e relacionados com o tema objeto da proposição sob estudo. Igualmente, a tramitação no Senado seguiu as regras regimentais e o projeto está vazado em boa técnica legislativa. Quanto ao mérito, julgamos justa, oportuna e conveniente a proposição. Aliamo-nos no essencial com a análise de mérito feita pela CDH, sendo desnecessário aduzir novos argumentos em defesa da aprovação do PL. Todavia, temos visão diversa quanto à emenda apresentada. É competência desse colegiado opinar sobre o mérito de uma proposição e, naturalmente, de todas as emendas que lhe são propostas, sendo um mister privativo da CCJ, consoante o regimento, avaliar as emendas apresentadas como sendo de redação, artigo 101, inciso 2 e 4, em comum com o artigo 234, parágrafo único, nesse sentir em que pese o enorme respeito que nutrimos pelo senador Paulo Paim e por todos os demais membros da CDH, havemos de rejeitar a emenda 1 da CDH, porquanto não se trata de uma emenda de redação. Em decorrência do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do PL 1783 de 2019 e, no mérito, pela sua aprovação, rejeitada a emenda número 1 da CDH. Esse é o relatório, senhor presidente. 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 Vou escrever, Vossa Excelência, aqui. O parecer é favorável ao projeto e contrário à emenda número 1 da CDH. Poderão ser recebidas emendas até o encerramento da discussão. Em discussão, pela ordem de inscrição, senador Humberto Costa, Eduardo Braga e Randolfo Rodrigues. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Nelsinho Trade. Apenas para fazer um registro a pedido do senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, do seu apoio irrestrito a essa matéria, vez que ele teve uma reunião com os prefeitos de Santa Catarina e teve que se ausentar. Era esse o registro. Senador Humberto Costa. Presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, apesar da orientação da nossa assessoria ser pela rejeição do projeto, eu quero aqui externar a minha opinião pessoal,
votarei pela aprovação do projeto. Tenho com os conselheiros tutelares do meu estado e de todo o Brasil uma relação muito próxima. Tenho sido um grande apoiador do trabalho dos conselhos para nós promovermos o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. E acredito que a possibilidade de que os conselheiros, obviamente a depender do julgamento popular, do trabalho que vierem a fazer, poderem continuar, é algo que é relevante, é importante. Então, embora liberando a nossa bancada para votar, cada um conforme a sua convicção, mas pessoalmente votarei favoravelmente a esse projeto e favoravelmente aos conselheiros tutelares de todo o país. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Braga, líder. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esse é um tema, senhor presidente, que eu fui procurado no meu estado por diversos conselheiros tutelares, tanto da capital quanto do interior do estado. Hoje, o cumprimento do Estatuto da Infância, da Adolescência, é algo extremamente importante numa sociedade moderna, onde essas crianças todas estão sujeitas a toda sorte de abordagem. E o papel desses conselheiros tutelares, senhor presidente, tem sido extremamente importante em todos os aspectos e em todas as direções. Por quê? Porque em municípios pequenos, onde muitas vezes a estrutura do Estado não é a mesma que nós encontramos nos grandes centros, lá está o conselheiro tutelar fazendo o seu trabalho, ajudando. E no caso da reeleição, nós estamos permitindo que ele submeta o seu nome à apreciação da população, e a população, aprovando o seu trabalho, o reconduz. Não há a questão de execução orçamentária, não há uma série de outras questões que se pode questionar, inclusive, na reeleição de governadores, prefeitos e até mesmo presidente da República. No caso dos conselheiros, não é isso. Ele não é ordenador de despesa, mas ele pode salvar vidas e encaminhar, com a sua experiência, crianças a terem um futuro melhor. Portanto, nós do MDB apoiamos e recomendamos o voto sim, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, primeiro eu acho que é fundamental o debate de um aspecto do Estatuto da Criança e Adolescente em um tempo, e principalmente quando está em vigência, muitas ameaças ao Estatuto da Criança e Adolescente. No Brasil, lamentavelmente, ultimamente, se passou a questionar o que é uma das legislações mais avançadas do mundo. Conquista da sociedade brasileira, das crianças e dos adolescentes do país desde 1991. Reitero e presto minhas homenagens aos conselheiros tutelares de todo o país, que são os responsáveis a dar cabo ao cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Em última análise, é o conselheiro tutelar que, na ponta, tem que garantir o exercício e o cumprimento dos ditames do Estatuto. Entretanto, senhor presidente, eu tenho minhas dúvidas em relação ao parecer apresentado por sua excelência, o senador Nelsinho Trade, a rejeição à emenda da Comissão de Direitos Humanos sobre a aplicabilidade do período de reeleição. Mas antecipo, senhor presidente e senhoras e senhores senadores, que não colocarei óbice, não colocaremos, libero a bancada da rede para a votação dessa matéria, não obstruiremos, não pediremos verificação, só tenho minha dúvida e tenho minha ressalva sobre a questão da reeleição e sobre a emenda em relação à CDH, e por conta disso me resguardo ao direito de ou me abster ou votar contrariamente, mas sem
repito, sem obstruir, sem liberando a bancada do meu partido da Rede de Sustentabilidade e destacando o mérito e o papel dos conselheiros tutelares para o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Senador Lucas Barreto. Senhor presidente, incumbiu-me o nosso líder, Otto Alencar, de encaminhar o voto pela liderança do PSD, que é favorável. Quando fui relator na CDH, essa emenda foi aceita como emenda de redação e ela não coube na redação no relator da CCJ. Então, eu queria aqui pedir a todos os colegas, aos amigos que tenham aqui, inclusive ao senador Randolph, que votem favorável para que os conselheiros bons, eu falo os bons conselheiros que fazem um trabalho digno pela infância e pelo adolescente, possam ter a oportunidade de serem reconduzidos. Lá no meu estado, dos 16 municípios, todos fazem um bom trabalho. E eles só terão a oportunidade de ser reconduzidos pela população. É eles que estão lá na frente nos municípios. Toda a sociedade do município os conhece, já tem o telefone, já sabe onde ele mora. Então, facilita muito. E aqui eu encaminho o voto do PSD, sim, favorável ao projeto. Obrigado. Pela ordem de inscrição, senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Apenas para me deixar registrado o meu voto sim, sem nenhum senão. Eu quero dizer da minha tranquilidade, de como ex-prefeita, de votar nesse projeto, mesmo sem a emenda, justamente para que o projeto possa ser votado e sancionado pelo presidente da República. O Brasil é líder no ranking de violência contra crianças e adolescentes da América Latina. E que isso tem a ver com o Conselho Tutelar. É o fato de que o conselheiro é o primeiro a chegar, é o primeiro a denunciar. Ele não reprime, ele não condena, ele começa num trabalho preventivo, aconselhando as famílias, entrando nas casas, ficando amigo, sugerindo, orientando, e aí sim, quando percebe algo errado, denunciando no defensor, junto ao defensor público, ao Ministério Público, ao juiz, ao prefeito, ao secretário municipal. Mas mais do que isso, o conselheiro tutelar, o conselho, é uma luz na escuridão das crianças que hoje vivem com medo, que hoje são ameaçadas e violentadas. E aí eu quero chamar a atenção, o projeto não está falando a favor ou contra, é verdade. Ele está entrando numa questão polêmica, que nós temos muitas vezes que nos debruçar sobre ela, sobre a reeleição. Aqui foi dito e muito bem dito. Ser contra a reeleição de gestor público, que tem a máquina pública, e aí vai com a máquina pública tentar a reeleição, isso é condenável, isso é imoral, isso pode ser debatido, discutido e até numa PEC tentar retirar a reeleição do Executivo. Aqui não, aqui o que pesa na vida deles, que são eleitos para 4 anos, não é nem a capacidade e conhecimento que eles têm, é a confiança que eles adquirem da família, da criança, do adolescente, ter coragem de denunciar porque conhece o nome, conhece onde eles sabem da vida deles, porque eles moram na comunidade. Então, a confiança ela não é cíclica. Eles vão passar por uma depuração. Se eles continuarem competentes, honestos, trabalhadores, a comunidade tem o direito de votar pela soberania popular neles quantas vezes forem necessárias. E a própria população vai rejeitá-los nas urnas se eles começarem a ser relapsos, se eles não ferir a confiança das famílias da região onde eles atuam. Então, eu quero dizer, no reconhecimento de quem teve o Conselho Tutelar
tutelar como grande aliado na administração municipal quando fui prefeita da minha querida Três Lagoas, o meu reconhecimento, o meu aplauso, o meu carinho e dizer mais, esse projeto é mais do que legítimo, ele é necessário, porque, repito, senhor presidente, para encerrar, a confiança junto a essas pessoas não se adquire da noite por dia, nem 1 ano, nem 2. Não há nenhum problema que os maus saiam em 4 anos e que os bons persistam até o momento de se aposentar. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Paulo Paim, em seguida, senador Marcos Rogério. Presidente, primeiro dirigir-me ao deputado Sóstenes, que teve esta brilhante ideia de apresentar o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Me dirigir ao relator na CDH, senador Lucas e o senador Nelsinho aqui no plenário. Primeiro dizer, senhor presidente, que nem o Ministério Público, por uma questão de justiça, é contra a reeleição. Nem o Ministério Público. O alerta que eles fizeram na CDH é de que poderia truncar o processo. Eu conversando com o relator Nelsinho Trade, ele me mostrou com muita clareza que aquela emenda não era de redação. E se fosse de mérito, e caso ele acatasse, aí sim ia truncar todo o processo, que o projeto teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Mediante a explicação dada a mim pelos relatores, pelos 2 relatores e pelo autor do projeto, senhor presidente, eu com muita tranquilidade declaro o meu voto. Eu voto com o relator. Senhor presidente, Senador... Pela ordem. Apenas... A colaboração e o gesto maduro e extremamente consciente do senador Paulo Paim. Realmente ele nos ajudou a construir, com certeza, pelo que eu estou sentindo, a aprovação desse projeto. Era esse o registro. Senador Marcos Rogério, em seguida, senador Isalci, Kátia e Zenaide. E Rose. Rose e Zenaide. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria, senhor presidente, usar a palavra nesse momento para saudar o Senado Federal, que aprecia essa matéria que vai permitir os nossos conselheiros tutelares do Brasil inteiro disputar a reeleição. Os bons quadros, com bons serviços, com boa folha de serviço prestada à comunidade, terá a chance de colocar o seu nome para uma nova apreciação daqueles que são eleitores em suas cidades. É um avanço, é uma conquista dos nossos conselheiros tutelares, que eu quero fazer aqui esse registro, e um registro da iniciativa desse projeto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, deputado do Democratas, que acertadamente propõe a matéria, aprova na Câmara dos Deputados e agora o Senado Federal terá a oportunidade, como casa revisora, de confirmar essa aprovação. Eu tive, ao longo da tarde de hoje, alguns questionamentos com relação à aprovação dessa matéria e seus reflexos nas eleições já em curso em alguns municípios brasileiros. Eu até ponderava com o deputado Sóstenes, seguindo a lógica das eleições gerais, da regra geral das eleições, uma vez iniciado o processo eleitoral, a regra é aquela que deu origem ao processo eleitoral em curso. Não haveria que se falar em interrupção, em paralisar o processo para recomeçar. Agora, esse é um caso, senhor presidente, que se trata de uma eleição absolutamente local, no âmbito do município. Cabe ao prefeito da cidade, à Câmara de Vereadores, especialmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fazer esse julgamento no caso concreto. Não é matéria a ser discutida no âmbito do Senado Federal, quando aprecia regra geral que permite a recondução no caso de conselheiros tutelares. Então, minhas homenagens aos conselheiros tutelares do Brasil, especialmente do meu estado de Rondônia. Recebi muitos apelos e hoje o Senado Federal dá esse avanço importante, uma conquista importante para os conselheiros tutelares brasileiros. Só quero falar a ordem de inscrição.
senador Isalci, senadora Rose, senadora Kátia, a senadora Rose tinha pedido, estava atrás de Vossa Excelência, senadora Kátia, senador Heinz, senadora Zenaide e senador Rogério. Tá. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui fazer das palavras da nossa grande senadora Simone Tebet as minhas palavras. Acho que ela disse muito bem a importância do Conselho Tutelar e a relevância desse projeto. Eu tive o privilégio lá na Câmara de votar esse projeto na Câmara e agora novamente aqui no Senado. Nós que acompanhamos de perto, e aqui no DF a gente é muito mais fácil, né, porque a gente está em todas as regiões administrativas, a gente percebe claramente a credibilidade, a competência, o envolvimento que eles têm com a comunidade, principalmente com a comunidade mais carente. Então não tem nenhum sentido, não tem lógica nenhuma de proibir que eles possam participar do processo de eleição. Isso aqui não é indicação. Aqueles que são bons vão continuar, porque tem o respeito da sociedade. Aqueles que, por acaso, não fizeram um bom trabalho, com certeza serão rejeitados na urna. E que não é fácil, viu, senadora Leila? Não é fácil a eleição do Conselho Tutelar. Tem que ser muito bom, tem que ser muito comprometido com a causa para ser reeleito. Portanto, quero aqui parabenizar aos nossos conselheiros e agradecer pelo trabalho maravilhoso que eles fazem. Então agradeço o meu líder do PSDB, né, o Roberto Rocha, que me deu esse privilégio de encaminhar essa votação, e o PSDB então vota sim, senhor presidente. Senadora Rose de Freitas. Presidente, quando um conselho tem a importância que tem na vida comunitária, na vida municipal, não tinha nem, para mim não tinha questionamento essa matéria. Nós estamos aqui para apoiar a iniciativa do deputado, dizer da importância que o Conselho Tutelar tem. Não é ungido pelas graças, nem pelas benesses públicas de alguma opinião. É um conselho eleito, presta um serviço importantíssimo à comunidade. Agora, é dar a oportunidade, na verdade, à gestão de se tornar mais eficiente. É uma área delicada, é uma área importante, estruturante na abrangência das políticas sociais. Portanto, o que faltava nesse projeto era essa adequação da legislação. Voto a favor, peço voto a favor, estou falando em nome do meu partido Podemos, para que a gente aqui faça a correção do rumo das coisas. Entenda que se o Conselho, um membro deles, a comunidade não quiser, não vai reconduzir. Deixe que prova sua eficiência, preste serviço, e é uma coisa que essa casa não pode ter, é medo do voto, da democracia e da representatividade do povo. Se houver qualquer ingerência política nesse processo, aí o povo vai lá e diz, olha, aquele é um apaniguado político, mas aquele é um representante lídimo das causas de conselhos como esse, que importam muito as políticas públicas decentes e eficazes. Tem meu apoio permanente. Conheço conselhos tutelares e conheço as pessoas que fazem parte. Precisa apenas de uma observação, senhor deputado, senhora senadora, é de que a gente, na abrangência das nossas tarefas, possamos estruturar políticas orçamentárias a favor da eficiência dos trabalhos que estão. Tem meu apoio, meu voto, e nós do Podemos, em nome do senador Álvaro Girão e todos que estão aqui, o voto é favorável. Senadora Kátia Abreu. Obrigado, senhor presidente. Eu quero encaminhar em nome do PDT e dizer aos nossos conselheiros tutelares de todo o Brasil a importância do seu trabalho. Eu sempre digo aos amigos, líderes políticos, que se você quiser chegar numa cidade e conhecer de verdade a cidade,
você pode procurar o Conselho Tutelar, os agentes de saúde, que são os que mais conhecem os problemas da população. Um na área de saúde e o Conselho Tutelar na área social, na área da violência, na área das ausências. Eu só quero pedir aqui, aproveitar essa oportunidade onde nós estamos votando essa matéria, que é a reeleição do Conselho Tutelar, dizer que o mais importante para eles, na minha opinião, é que o Judiciário dê mais atenção ao Conselho Tutelar. Porque eles, principalmente nas cidades pequenas, eles se expõem muito, denunciando pessoas que violentam crianças, homens que agridem mulheres, e eles colocam tudo isso, colocam a sua força e a sua cara a tapa, e às vezes não tem um vínculo ou um contato com o Judiciário. Eles têm, a maioria, ensino médio, mas nem por isso eles são uma categoria inferiorizada. Eles são pessoas responsáveis que querem ajudar e querem ter resultado. Eu conclamo a todos os colegas que nós possamos, nas próximas emendas individuais, colocar o veículo que é permitido para o Conselho Tutelar das suas cidades, para que eles possam se mobilizar melhor. Então eu quero aqui deixar para o Judiciário brasileiro, que deem atenção ao Conselho Tutelar, observem as denúncias, conversem com eles, porque eles só podem ajudar. Então o PDT vota a favor dessa matéria, senhor presidente. Obrigado. Senador Heinze. Senhor presidente, colegas parlamentares, cumprimentar aqui o deputado Sóstenes, que já iniciou esse trabalho na Câmara dos Deputados. Nós já votamos favoravelmente o ano passado essa matéria. Eu já fui prefeito da minha querida São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Nós convivíamos muito e sabíamos do trabalho importante que os conselheiros tutelares fazem, não apenas em São Borja, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Por isso é extremamente justo, estamos juntos nesse processo. Em meu nome, em nome do Partido Progressista, todos os senadores estão apoiando essa iniciativa. A senadora Daniela, que é a nossa líder partidária, o apoiamento pela importância e pela relevância do trabalho prestado pelos conselheiros tutelares. Ângela Johnson, a conselheira de Tuparendi, em nome dela, saudar todas as conselheiras e conselheiros do Brasil inteiro. Um abraço a vocês, contem com o Partido Progressista. Senadora Zenaide. Senhor presidente, colegas senadores, está aqui minha colega Renilde Bulhões aqui. Eu quero dizer que o PROS é a favor da reeleição para os conselhos tutelares. Daqui Sóstenes, a gente já passou pela Câmara lá, o deputado, a Érica Cocai, e a gente fez questão disso, e dizer que o papel do conselheiro tutelar é de uma importância fundamental. E ele precisa conquistar as famílias, a sociedade. Então, se eles vão ser reeleitos, por que não? O PROS encaminha, sim, a favor de ter reeleição para os conselheiros tutelares do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Senador Rogério Carvalho. Só para encaminhar, presidente, o PT vota fechado na reeleição dos conselheiros tutelares. Senador Roberto Rocha. Senador José Serra. Senhor presidente, queria apenas aqui reiterar o nosso apoio à questão que está posta dos conselhos tutelares, dizer que eles representaram uma boa inovação na sociedade brasileira e nós estamos aqui reafirmando o seu papel e a competência de muitos daqueles que estão à frente desses conselhos, no sentido, inclusive, de que possam continuar com o seu trabalho. Queria também chamar a atenção para o fato de que temos na pauta, em seguida, votar um projeto de resolução que é derrubando um requerimento, derrubando uma proposta do nosso querido senador Heinze, que na verdade visa
deixar de lado o nosso projeto antitabagista. O que está em questão nessa votação será a questão do tabaco. Por isso eu peço aos senadores que permaneçam aqui ou que voltem para o plenário dos seus gabinetes, porque essa votação será nominal e será muito importante. Será de levantar a mão, não é bem nominal. Será simbólica. É isso, simbólica. Obrigado, senhor presidente. Senador Roberto Rocha, posso... Vossa Excelência... Ah, sim, tá ok. Presidente, será se o senador Presidente, eu queria só me inscrever. Será se o senador Roberto Rocha me presta os 30 segundos que ele teria para me fazer só uma consideração? É a coligação do Maranhão, né? Pronto. Então, eu não poderia, presidente, e eu lhe agradeço, é bem rápido, mas eu sinto a obrigação, claro, de fazer aqui não só o apoiamento à reeleição, né, dar o direito de reeleição dos conselheiros, como dizer que, para quem está assistindo em casa, para ficar claro, não se está se dando mandato a mais para conselheiro, tá? Todos eles passam pelo crivo mais duro que tem, que é o mesmo que a gente passa, pelo voto da comunidade. O voto é pessoal, é intransferível, é secreto. Eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado em uma comissão dessa casa, está tramitando para pedir que os tribunais regionais eleitorais deem suporte através das urnas eletrônicas e facilitem a vida das comunidades para poder eleger seus conselheiros, e também registrar que eu sou o autor do projeto de lei que tramita também no Congresso Nacional, que trata sobre o piso nacional dos conselheiros tutelares. Eu dei entrada na Câmara dos Deputados, estamos reeditando aqui no Senado, e também, como deputado, durante 6 anos consecutivos, todo ano nós destinamos emenda individual para atender os conselhos, ou seja, os kits de conselho para os municípios. Já são quase 100 kits que nós destinamos através da nossa emenda individual, atendendo e sabendo da responsabilidade que eles têm e da tarefa importante de chegar nas comunidades carentes. Obrigado, presidente. Viva os conselhos tutelares e que a comunidade eleja quem eles quiserem. Senadora Elisiane. Senhor presidente, o conselheiro tutelar tem um papel extremamente fundamental na sociedade e na política da infância como um todo. O conselheiro tutelar é a porta de entrada de recebimento de todas as dificuldades por que passa, às vezes, uma situação de vulnerabilidade de nossas crianças e adolescentes no Brasil. Tudo o que acontece, o tráfico de drogas, a submissão à prostituição infanto-juvenil, violência doméstica, tudo, o primeiro lugar que se vai é para o conselho tutelar, para o conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar, além de ele ter uma formação, porque ele faz um estudo preliminar para se habilitar ao processo de eleição, ele é democraticamente escolhido através do voto, que tem todo um critério de ordem legal e eleitoral nos moldes do que acontece o processo eleitoral de um senador, de um governador, de um deputado federal, e aí vai. Ou seja, o processo de escolha do conselheiro é um processo avaliado, com critérios específicos, que é exatamente a avaliação da família, do pai, da mãe, de quem está apto ao processo de voto. Portanto, o que nós estamos aqui a apresentar é facultar a este conselheiro possibilidade de continuar com o seu trabalho, que não é dizer que ele vai continuar pela continuidade, ele só vai continuar se essa avaliação através do voto for garantido pelo eleitor daquela determinada comunidade, como é com o deputado federal, estadual, vereador e senador. Pode se recandidatar quantas vezes forem necessárias, obviamente que o crivo e o processo se dá a partir da escolha através do voto. Eu quero finalizar, meu presidente, dizendo que nós precisamos olhar essa política que hoje é trabalhada pelo conselheiro tutelar com o olhar do que está na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que criança e adolescente é prioridade absoluta, e essa prioridade absoluta, ela se dá exatamente através da garantia
constitucional orçamentária. Nós alteramos a Constituição no Estado do Maranhão, proibindo contingenciamento e remanejamento. O prefeito ou o governador, que não acontece com o atual governador e aconteceu com o governo anterior, que remanejar ou cortar, ele está aí sujeito a sofrer um processo de improbidade administrativa. Isso é prioridade absoluta, que, aliás, um pleito que veio até mim pelos conselheiros e pelas conselheiras tutelares. Portanto, são verdadeiros missionários que ganham, aliás, muito pouco para a atividade que faz. Nós aqui, parlamentares, temos uma certa defesa de proteção. O conselheiro não tem, gente. Vocês sabem o que é um conselheiro pegar uma criança, fazer o atendimento, depois que ela é agredida e às vezes é violentada. Tem um pedófilo, tem aquele que ameaça e às vezes mata mesmo. O conselheiro às vezes anda de bicicleta, de carro, de moto. Olhe lá quando se consegue um carro. Agora, com a nova política federal do kit do Conselho Tutelar, foi, na verdade, um avanço. Mas ele submete a todo tipo de vulnerabilidade ao fazer a defesa de crianças e adolescentes e com salário pequeno, inclusive, que, aliás, precisa ser ampliado, como meu colega Everton acabou de colocar, a partir da garantia desse piso salarial para conselheiros. Portanto, o PPS faz o encaminhamento pela aprovação do projeto, porque é uma alternativa e uma garantia e um direito que, assim como a representação político-partidária tem, os nossos conselheiros tutelares, como cidadãos brasileiros, também precisam ter. Muito obrigada, presidente. Senador Eduardo Girão. Presidente Davi, é simplesmente para apoiar essa recondução dos conselheiros tutelares. Por princípio, eu sou contra a reeleição no executivo, mas eu vejo uma familiaridade, uma similaridade com o legislativo, no caso dos conselheiros tutelares, que tem uma função social importantíssima, né, no nosso dia a dia, no dia a dia das comunidades. Eu queria reiterar que chegou aqui na casa, vindo lá da Câmara, em ótimas mãos. Deputado Sóstenes Cavalcante é um homem de bem, é um homem íntegro, correto, extremamente humano e que tem se dedicado assim de corpo e alma para a aprovação desse projeto. E Nelsinho Trade, nosso colega senador, também teve todo o zelo nessa relatoria, assim como o senador Paulo Paim, lá na CDH, juntamente com o senador Lucas. Então, fica o meu encaminhamento positivo para esse importante momento que a gente está votando aqui. Muito obrigado. Ainda algum orador para discutir a matéria? Líder Otto Alencar, último orador inscrito. Senhor presidente, é claro que o nosso líder aqui, o Lucas, que é um grande defensor dos conselheiros tutelares que estão conosco aqui hoje, e essa matéria vai ser aprovada por unanimidade. Mas tem um projeto, senhor presidente, aqui do nobre senador Roberto Rocha, é um projeto que modifica as faixas de consumo e percentuais de desconto aplicados ao beneficiário de tarifa social da energia elétrica. Esse projeto é muito importante, eu fui o relator desse projeto. Eu peço a Vossa Excelência que hoje ainda coloque em votação, porque vai beneficiar a milhares, milhões de brasileiros nessa questão da tarifa social da energia elétrica. Vossa Excelência, que tem muita sensibilidade política e senso humanitário, por favor, nos atenda e coloque para votar. Hoje será votado, eu acredito, por unanimidade, porque vai atender a milhões e milhões de brasileiros. Seguindo as orientações de Vossa Excelência, o projeto será votado ainda hoje. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Votação. Em votação do projeto sem prejuízo da emenda número 1 da CDH. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Votação da emenda número 1 da CDH de parecer contrário da CCJ. Os senadores e as senadoras que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Rejeitado. A matéria vai à sanção,
será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.